Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 16 de julho de 2024. São 7 horas da manhã aqui em Nova York, 8 horas da manhã no horário de Brasília e 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Como eu já expliquei para vocês no vídeo de ontem, eu estou retornando hoje para o Brasil. Então o vídeo de amanhã vai atrasar e vai atrasar bastante, tá? Porque eu vou chegar no Brasil por volta de 11 horas da manhã. Aí, até eu chegar em casa, desfazer mala, ligar meu micro, gravar as coisas, então vai sair amanhã na parte da tarde o vídeo da Ucrânia. Se eu tiver oportunidade, eu tento fazer antes, mas provavelmente vai atrasar muito o vídeo de amanhã, tá? Mas vai sair, podem ficar tranquilos. Bom, falando sobre a situação na Ucrânia, hoje os ucranianos fizeram um ataque aqui contra a área ocupada temporariamente na Crimeia, também Rostov-on-Don e várias outras coisas aqui, vários ataques de drones e vários incêndios na região. Os incêndios estão ligados aos ataques de drone, a gente não sabe, mas que teve ataque de drone e teve incêndio, teve, né? Também, curiosamente, teve um ataque de drone alegado pelos russos contra Belarus. A gente não tem essa confirmação de que realmente os ucranianos fizeram um ataque contra Belarus de drones, mas os russos estão dizendo isso, a gente vai ver as evidências que tem por aqui. Na linha de frente, nenhuma alteração significativa, segue tudo no mesmo esquema que vinha vindo antes, né? Ou seja, pequenos avanços russos aqui, pequenos avanços ucranianos ali, mas nada que mude a situação da linha de frente. A gente teve ontem a definição do vice-presidente da chapa do Donald Trump. E foi a pior figura possível, né? O J.D. Vance é um senador por Ohio que é extremamente Rousseff. Ele não é apenas Rousseff, ele é muito Rousseff. Ele defende todas as... Acho que a Ucrânia tem que entregar território para a Rússia, diz que foi a OTAN que começou a guerra, sabe? Todas aquelas narrativas Rousseffs, o Vance adota, né? Eu digo para vocês o seguinte, pode ser duas coisas aí. Pode ser uma coisa muito ruim, que é o Trump tá pendendo direto para o lado das Roussettes, né, para o lado da Rússia. A outra coisa é que o Trump quer justamente dar uma satisfação para esse pessoal Rousseff, está colocando o cargo de vice-presidente um cara que é o líder dos Roussettes, mas justamente para acalmar esse pessoal e poder tomar medidas em outro sentido depois que ele tomar posse, porque afinal o vice-presidente é um cargo que não tem poder de decisão na administração americana, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por prefeitos pró-liberdade, pró-armas, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, os russos fizeram um pequeno ataque com drones de ontem para hoje, né, de 15 para 16 de julho. Foram 2 drones Shahid que foram destruídos e teve adicionalmente 2 Shahid que foram perdidos no espaço aéreo de Belarus. Então, olha que coisa estranha, como eu falei para vocês, né? Os russos estão dizendo que os ucranianos fizeram um ataque com drones em Belarus e os ucranianos estão dizendo que foram drones russos que entraram no espaço aéreo de Belarus pela Ucrânia, né? Drones Shahid russos, né? Enfim, pode ser uma provocação russa, porque lembra que o Lukashenko recentemente tirou as tropas da fronteira com a Ucrânia. Pode ser a Rússia tentando voltar a uma situação de animosidade com Belarus, né? Pode ser que seja isso que os russos estão tentando, mas como é que eles iam fazer isso com um drone Shahid 136? Todo mundo sabe que esses drones são russos, não são drones ucranianos, né? Mas enfim, não sabemos qual foi a história aqui, né? Bom, também foram derrubados alguns drones de vigilância, né, aqueles drones que ficam no alto para verificar, né, para monitorar a situação aqui. Bom, os ucranianos mandaram um monte de drones, né? Esse drone aqui foi na região do Rostov. Esse drone aqui foi na região de Rostov, como vocês podem ver, foi derrubado pelos russos, né? Esse daqui foi derrubado, mas a gente tem informação de vários drones aqui em vários locais aqui da Rússia, feitos pelos ucranianos, né? Também teve essa informação aqui, que está em russo aqui, mas a gente traduz aqui. Durante a noite, as defesas antiaéreas destruíram 13 drones sobre Rostov, Belgorod, Kursk, Voronezh e na Crimeia, disse o Ministério da Defesa russo, né? Mas o curioso é que tem um monte de incêndios aqui, ó. Lá na Crimeia, por exemplo, em Privitne, tem mais um incêndio aqui, um incêndio grande na região.
A causa é desconhecida. Aqui em Urojane e Simferopol, são lugares bem diferentes, tá? Urojane é nessa região aqui na linha de frente, Simferopol é aqui na Crimeia. Nos dois lugares tem grandes incêndios, né? E de onde é que veio esse incêndio? A gente não sabe, né? Aqui mais um incêndio em Kuban, na Rússia, também um grande incêndio ali na região. Então, assim, um monte de incêndios ali na Rússia e um monte de drones ucranianos. Uma coisa tem a ver com a outra, não sabemos. Bom, tem aqui o caso dos drones que estariam em Belarus, né? Então, como vocês podem ver, isso aqui é um blogger russo. Ele está falando aqui, ó, que drones Shahid voaram para Mogilev e fizeram alguma coisa sobre a cidade, né? Drones tipo kamikaze entraram em Belarus por volta das 8h40 e foram em direção a Norilivka e voaram a partir dali para Mogilev. A gente está falando desse mapazinho aqui, né? O drone entrou aqui, voou por aqui, voou aqui, voou aqui, fez um monte de volta ali, né? E de acordo com nossos dados, esse drone suicida entrou em Belarus pela área da P-37, ou seja, pela Ucrânia. Enfim, é muito curioso isso daqui, porque talvez os russos estejam querendo fazer com que o pessoal de Belarus acredite que a Ucrânia está atacando eles, ou não sei outra possibilidade, né? Não faz sentido, porque a Ucrânia não tem drone Shahid 136. Se é um drone Shahid que foi até Belarus, foi um drone russo, né? Qual que é o propósito nessa história? Tá muito estranho isso daqui, né? O mais provável é isso, é um false flag. Os russos tentando convencer Belarus a voltar a ter animosidade com a Ucrânia, né? Bom, a gente tem a notícia também. Ontem nós falamos que houve um ataque contra sistemas de defesa antiaérea russos em Mariupol, né? Então os ucranianos atingiram, eu não sei se foi ontem ou se foi anteontem, alguns dias atrás, os ucranianos atingiram a região de Mariupol, justamente visando o aeroporto ali, que é usado como uma base russa, né? Mariupol, nessa região aqui, temporariamente ocupada pelos russos aqui, né? E aí a gente tem hoje a informação de que o capitão Nozaev Alexander Valerievich morreu, né? É um capitão que é comandante de um grupo de S-300 de defesa antiaérea, foi eliminado em algum lugar, segundo dizem os russos, próximo de Kharkiv, como resultado de ataque ucraniano com mísseis ATACMS, né? Agora, o curioso é isso, porque não teve nenhum ataque ucraniano na região de Kharkiv recentemente com ATACMS, né? Mas teve em Mariupol. Então o que o pessoal está suspeitando é que os russos enganaram a cidade, botaram de propósito a cidade errada para não dar a dica, né, para os ucranianos. Mas esse cara aqui morreu justamente lá em Mariupol, né? Tá aqui a descrição dele. Foi no dia 12 de julho e teria havido um ataque a um sistema de defesa antiaéreo S-300. Porém, o ataque não foi em Kharkiv, mas foi em Mariupol, né? Então isso eles mudaram o nome da cidade só para confundir o pessoal, mas o cara morreu ali em Mariupol. Tem aqui as informações do ataque que aconteceu ali, que indica que tinham vários sistemas S-300 aqui próximos do aeroporto de Mariupol, usado pelos russos, e foram destruídos pelos ucranianos, né? Então, é isso daí. A gente tem a notícia, então, que além de destruir o sistema de S-300, morreu também esse capitão, e a reportagem aqui deles fala em 2 outros oficiais que teriam perdido a vida também nesse ataque junto com ele. Ou seja, foi danoso esse ataque lá em Mariupol ontem, né? Pegou o pessoal desprevenido. Em Volchansk, os ucranianos estão numa situação melhor agora, né? Ou seja, eles conseguem agora perseguir os russos, e os russos fogem, se escondem, são atacados por drones. É o que está dizendo o Bandeira Fela ali. A situação em Volchansk está melhor para os ucranianos. Já estamos falando aqui agora da linha de frente, evidentemente, né? Ontem o batalhão Azov liberou um vídeo, né, um vídeo muito longo sobre luta na região da floresta de Serebriansk, que é ali perto de Kriminá, né, nessa região aqui, ó, essa floresta aqui ao sul de Kriminá. Então está tendo muitas batalhas por aqui, né, já há algum tempo isso, e eles liberaram esse vídeo. É um vídeo muito longo, de 15 minutos, em que
acontece um monte de coisa, eles limpam um monte de trincheira e coisa e tal, mas tem uma parte do vídeo que chama muita atenção, né? Nesse momento aqui, eu não posso tocar o vídeo para vocês por motivos de censura do YouTube. Eu vou ver se eu deixo o link desse vídeo na descrição do nosso vídeo, né? Mas aqui, nesse momento, aparece um soldado russo na trincheira, né, que ele está limpando, e o soldado grita que eu sou um de vocês, né? Ou seja, dizendo que ele seria também um ucraniano, né? E o atacante lá do Azov sabe que não é, então foi lá e atirou no cara a queima-roupa e matou o cara, né? E muita gente está questionando isso, né? Isso daí não é o cara se entregando portanto, isso aí teria sido uma morte injusta, né? O cara não estava se entregando ali. E a resposta é não, porque ele estava enganando o cara, ele estava dizendo que era um ucraniano, isso significa que ele estava armando alguma coisa, preparando alguma coisa. Então, se ele quisesse se render, ele deveria ter falado abertamente, estou me rendendo, jogar a arma e falar que está se rendendo, né? Ao contrário, ele tentou enganar os ucranianos, dizendo que era um ucraniano também, e acabou levando tiro na cabeça, né? Mas o pessoal russo está chateadíssimo com isso. O Medvedev, né, o cachorrinho do Putin, está falando aqui que agora temos que executar todos os soldados ucranianos por causa desse vídeo particular que ele fala aqui, que não é para ter pena de ninguém, não é para mostrar misericórdia com ninguém e coisa e tal, mas, de novo, se o cara tivesse se rendido, tivesse falado, olha, estou me rendendo, né, vou me render, coisa e tal, era outra história. Ele não falou isso, ele tentou enganar os soldados ucranianos, então tá tudo dentro da lei, isso daqui não tem nada de errado, né? E, bom, mais reclamação russa aqui, esse grupo de russos aqui estão dizendo que assinaram contratos para participar na guerra da Ucrânia, né, que os russos chamam de Operação Militar Especial, para erradicar o fascismo. Mas no final das contas parece que o fascismo está entre a gente mesmo, porque eles estão tentando nos eliminar por todos os meios necessários, né? São soldados da 5ª Companhia do 3º Batalhão do Regimento de Rifle Motorizado que de repente perceberam que o objetivo dos russos, e eu não descarto isso não, tá? O Putin está sabendo que vai perder essa guerra, e como na Rússia, toda vez que a Rússia perde uma guerra, historicamente, os militares que voltam do fronte acabam derrubando o governo, né? Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Guerra do Afeganistão, e aconteceu em outras épocas da história russa também. Eu não duvido nada que o Putin esteja deliberadamente matando os soldados russos, né, fazendo as ondas de carne para eliminar os soldados russos, de forma que eles não tenham força para pelo menos derrubar o governo russo quando eles voltarem para casa, né? O cara tá vendo aqui que é um absurdo, né? Os soldados perceberam a verdade. Realmente é uma coisa tocante isso daqui. Não vai resolver muita coisa não, coitados. Vão acabar morrendo de qualquer jeito, mas... Bom, vendo os mapas do Pulevolan aqui, mais uma vez nenhuma novidade. Aqui na região de Toretsk, né, New York, essa região aqui da Ucrânia, não teve nenhuma mudança. Aqui, ó, justamente aqui, ó, New York, Toretsk, essa região toda aqui. Os russos estão fazendo uma ofensiva aqui, mas não conseguiram avançar nada de ontem para hoje, né? Aqui na região de Ocheretny, um pouco mais abaixo ali no mapa, os russos avançaram um pouquinho, mas de novo é a região antes do rio aqui, o rio que é a posição defensiva ucraniana, então não faz nenhuma diferença aqui, né? Finalmente, mais abaixo um pouco aqui em Krasnohorivka, nenhuma mudança também. Então, mais uma vez, mais um dia em que não há nenhuma grande mudança na linha de frente, nada significativo, russos continuam morrendo em grande número, sem conseguir absolutamente nada nisso daí, né? A situação russa vai ficando cada vez mais difícil nessa guerra. O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre pesquisas na Ucrânia que dizem que os ucranianos não aceitam ceder para a Rússia, não aceitam a rendição nem capitulação, ou seja, a Ucrânia continua demonstrando interesse em negociar com a Rússia, porém nos termos ucranianos. A negociação os russos saem do território da Ucrânia e depois a gente negocia a indenização, né? E é isso que deve acontecer. Enfim, não tem nada mais de significativo aqui. Bom, teve aqui um blogger russo, né, apontando justamente sobre os problemas das táticas de infantaria que a Rússia está usando, as ondas de carne que a Rússia está usando. Isso daqui é um blogger russo, tá? E ele está sendo extremamente crítico disso daqui. Ele descreve aqui que as oportunidades de avanço são muito estreitas, né? As áreas cobertas, que têm alguma cobertura, são muito pequenas na linha de frente, então qualquer avanço é muito custoso em termos de vidas, né?
E exatamente por isso que a Ucrânia tem parado de fazer esse tipo de ataque. Eles não têm feito avanços recentemente, justamente por conta de entender que não há espaço neste momento. Ainda está muito parelha as forças para qualquer um avançar. Os russos continuam avançando e perdendo muito pessoal nesse tipo de coisa, né? O cara conclui com essa visão, né? Bom, o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, fez aquele passeio dele, foi à Ucrânia, foi à Rússia, foi à China e coisa e tal, e na volta pediu para que a União Europeia normalize relações com a Rússia. Não vai acontecer, Orbán, esquece. Bom, o Zelensky falou mais um pouco sobre o plano de paz. Ele disse que espera ter um plano de paz totalmente preparado em novembro e falou que vão haver 3 encontros para fechar esse plano de paz. Vai ter um encontro de energia no Catar, outro na Turquia e outro no Canadá. Então, esses 3 encontros devem sacramentar o plano de paz ucraniano, né? Os russos podem visitar o segundo encontro, ou seja, o encontro na Turquia vai estar aberto para os russos, caso eles queiram participar, já que eles ficam chorando aí. Mas o ponto central da história é essa. Como a gente fala, esse plano de paz começa com a tirada das tropas russas do território ucraniano, né? Isso não é negociável. Bom, o Zelensky falou mais um monte de coisa. O que ele disse aqui é que o plano de paz, então, deve estar pronto em novembro. A Ucrânia precisa de 25 sistemas Patriot para proteção completa. Então, ainda estamos muito longe da proteção completa na Ucrânia. A expectativa é que a Ucrânia receba 12 sistemas Patriot, mas precisaria de 25. Ele está considerando mudanças no gabinete de ministros dele lá na Ucrânia. A Rússia deve ter representantes no encontro lá da Turquia. A Ucrânia vai receber alguns F-16 pelo final do verão e mais no final do ano, mas não será suficiente. Então, o que o Zelensky está dizendo é que ainda tem muito pouco F-16 para fazer a diferença. A Ucrânia vai se unir à OTAN imediatamente após o final da guerra. A Ucrânia, a situação de economia de energia na Ucrânia, em parte depende, parte derivada dos ataques russos contra termoelétricas ucranianas. E a mobilização na Ucrânia está procedendo como planejado, embora ainda existam algumas faltas de pessoal, ainda falte pessoal ainda, segundo os planos deles, né? Ou seja, um discurso bastante extenso, com muitos tópicos lá do Zelensky, né? A Espanha enviou um novo conjunto de ajuda militar para a Ucrânia, incluindo 10 tanques Leopard que foram reparados, né? E um número significativo de armas de foguetes antitanque. Estão dizendo que são esses foguetes antitanque aqui. Não dá para ter certeza, tá? Esse bônus MK2 de 155mm. Se for, isso é uma coisa bem interessante, tá? É um sistema que você dispara como um projétil de artilharia normal. Ele, em determinado momento, ele se abre e lança 2 munições independentes que buscam os alvos e atingem os alvos em solo. Então, ou seja, você tem um disparo inicial como se fosse um projétil comum. Aí depois esse projétil explode no ar e saem 2 munições contra tanques na região planejada ali, né? Então, bem interessante a coisa, tomara que seja essa munição que eles estão falando. Vamos aguardar para ver isso daqui, o funcionamento em campo de batalha disso, né? Bom, também teve aqui o Termite, né, que é um sistema de evacuação de feridos robótico ucraniano, ou seja, é um robozinho ucraniano, né, que pode ser operado à distância, e que permite andar por vários terrenos, porque tem lagarta, e permite transportar feridos, levar armas, munição, enfim. É um sistema ucraniano aqui bem interessante que eles estão testando lá na guerra também. Mais uma boa novidade para a Ucrânia ali, né? Bom, finalmente a notícia ruim do dia, né? A notícia ruim do dia é que o Trump escolheu o J.D. Vance, que é o senador por Ohio, como vice, né? O Vance, ele tem um histórico complicado. A gente já fez um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsu, detalhando a histórica dele, né? Ele, por exemplo, era um Never Trumper. Never Trumper são as pessoas do Partido Republicano que não gostam do Trump, que reclamam do Trump, que querem tirar o Trump do Partido Republicano. Enfim, ele reclamava, ele disse, em 2016 ele falou que votaria na Hillary Clinton, ao invés de votar no Trump, porque ele não gosta do Trump, não sei o que lá, mas depois mudou de ideia, né? E ele é muito ligado a criptomoedas e ao Peter Thiel, que é um milionário americano, na verdade ele é alemão de nascimento, né, mas é americano já desde muito cedo. Enfim,
essa é a situação lá. O grande problema para nós aqui é justamente o fato de que o cara é extremamente Roussetti, né? Então aqui o Rodrigo Silva coloca aqui alguns dos pontos, né? Ele foi uma das principais vozes no Senado americano contra o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia, escreveu artigo para o New York Times defendendo interesses russos, defendeu que a Ucrânia entregue parte do seu território à Rússia, viajou até a Alemanha para criticar a política americana de apoio à Ucrânia, foi um dos grandes opositores do Senado do Repo Act, que é a proposta de apreender ativos russos congelados nos Estados Unidos e transferi-los para a reconstrução da Ucrânia. Isso passou, tá? Mas ele foi um dos opositores. Saiu em defesa de Putin quando a Rússia foi acusada de estar por trás da Havana Syndrome. Havana Syndrome é uma doença que começou lá em Havana, né, em Cuba. Alguns diplomatas americanos começavam a passar mal. É doença séria mesmo, tá? Não chegou a morrer ninguém, mas passaram muito mal, né? E acredita-se que isso é devido a algum tipo de radiação que é colocado contra eles, né? E a Rússia estaria por trás disso. Mas enfim, ficou famoso por espalhar propaganda russa no debate público americano, ficou famoso por ceder plataforma à propaganda russa no debate público americano. Ele mostra tudo aqui com exemplos, né? Rejeitou um encontro com Zelensky e por conta disso foi chamado de covarde, até mesmo por comentaristas conservadores. Defendeu a construção de uma nova ordem mundial alinhada aos interesses do Kremlin, né? Foi acusado por diferentes pessoas, inclusive do Partido Republicano, de ser pró-Rússia. Enfim, a conclusão dele é que Trump colocou um lobista do Kremlin para ser seu vice. E bom, isso em princípio é má notícia para a Ucrânia, tá? Isso pode indicar justamente que o Trump vai nessa linha de apaziguamento dos russos e coisa e tal, mas isso não é necessariamente verdade, tá? Isso pode significar também que o Putin está nomeando esse cara para ser o vice dele. Lembra, vice não tem poder nenhum, o único poder que tem é presidir o Senado, mas isso é uma coisa que acaba não tendo muita força no final das contas lá nos Estados Unidos. O Putin pode estar colocando esse cara justamente para atender a essa ala do Partido Republicano que é pró-Rússia e dar liberdade para ele tomar ações contrárias a isso depois que ele assumir. Não quer dizer necessariamente que ele vai apoiar a Rússia. Não gostei da indicação, achei ruim, mas não quer dizer que seja o fim do mundo isso daí, tá? E, bom, os russos ficaram animadinhos com isso, até jogaram uma propaganda mostrando eles atacando a Europa, né, destruindo várias cidades na Europa com bombas nucleares e coisa e tal. Eu acho que no final das contas o que está por trás desse pessoal pró-Rússia é justamente isso, é covardia, né? O Vance claramente é um covarde, então ele fica com esse sentimento pró-Rússia, porque tem medo e não sei o que lá. E aí está colocando aqui que os russos iriam atingir várias cidades da Europa e a Rússia teria um escudo que impediria que a Europa atingisse a Rússia e coisa e tal. Isso aqui é o escudo que eles estão falando aqui, não sei o que lá. É uma besteira isso daqui, mais uma peça de propaganda russa sem nenhum sentido, né? Isso quando você vai ver a verdade é essa daqui, ó. O correspondente militar russo, o Maxim Kalashnikov, está falando aqui que nós não temos tropas suficientes, é um problema perigoso, é um problema preocupante. Está claro nesse momento que há uma tentativa de congelar o conflito, né? É óbvio que os russos querem congelar o conflito. É claro que Moscou vê que não consegue ganhar. E é isso que eu venho falando, né? Moscou sabe que neste momento está no máximo de extensão territorial que ele pode ocupar na Ucrânia e não vai conseguir mais do que isso, é ao contrário, à medida que termina a mobilização ucraniana e chegam mais equipamentos para a Ucrânia, a tendência é justamente o contrário, né? É justamente uma vitória da Ucrânia. Inclusive, uma coisa que o Biden poderia fazer para ajudar a campanha dele seria dar toda a ajuda possível para a Ucrânia nesse momento, uma grande vitória da Ucrânia sobre a Rússia no segundo semestre. Seria uma coisa linda para a campanha dele, ainda mais agora que o Trump escolheu o Vance, né? Bom, e no final das contas ainda tivemos um discurso do Sergiy Kyslytsya, que é o representante da Ucrânia na ONU, dizendo que a Rússia está ilegalmente na ONU, né? A Rússia nunca foi votada a entrada dela na ONU. Na época foi entendido como sendo a representante da União Soviética, né? A União Soviética entrou na ONU. A Rússia foi aceita como herdeira da União Soviética, mas nunca foi a votação na ONU. E isso é um problema, porque isso vai contra os próprios estatutos da ONU, né? E ele fez um discurso perguntando quem aqui votou pela entrada da ONU, porque a Ucrânia sim, tá? Todos os países das antigas repúblicas soviéticas teve votação na ONU para admissão daqueles países na ONU, né? Como prevê lá a Carta da ONU.
Na Rússia não, a Rússia não teve, né? Ou seja, podia ser uma deixa para expulsar a Rússia da ONU. Excelente ideia essa, eu apoio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.